A primavera de 1815 trouxe ventos frios fora de estação para Londres, chocalhando as janelas das grandes casas urbanas ao longo da Praça Grosvenor. Dentro do opulento salão de baile da residência de Lord e Lady Cunningham, contudo, calor irradiava de centenas de velas refletidas em espelhos dourados, e o ar zumbia com conversas risadas, e as elegantes melodias de um quarteto de cordas. Sebastian Hartley, o sexto duque de Ravenrest, estava perto de uma coluna de mármore, um copo de champanhe em sua mão que ele mal havia tocado. Aos 30 anos de idade, ele tinha uma figura imponente, alto e de ombros largos, com cabelo escuro que caía justo assim sobre sua testa, e olhos da cor de nuvens de tempestade que pareciam ver através de toda a pretensão. Seu título era antigo, sua fortuna vasta, e sua reputação como o solteiro mais cobiçado de Londres era inatacável. Vossa Graça, simples Lady Victoria Huntington, aproximando-se com um farfalhar de seda e penas de avestruz. Que delicioso vê-lo esta noite. Eu estava apenas dizendo à mamãe que sua presença eleva qualquer reunião. Sebastian ofereceu um sorriso educado que não alcançou seus olhos. Lady Victoria, você é muito gentil. Ela posicionou-se estrategicamente, assegurando que seu decote fosse exibido com vantagem. Talvez você pudesse reivindicar a próxima dança. Eu tenho praticado o quadril mais diligentemente. Receio ser má companhia esta noite, Sebastian respondeu suavemente. Um assunto de negócios pesa em minha mente. Era a mesma dança que ele realizava em todo baile, toda soirée, todo musical. Mulheres bonitas e suas ambiciosas mães jogavam-se sobre ele com crescente desespero. Elas viam apenas seu título, sua riqueza, suas conexões. Nenhuma jamais havia perguntado a ele o que ele pensava, o que ele sentia, o que o mantinha acordado à noite, olhando para o teto de seu quarto. Ele estava completamente, devastadoramente entediado. Vossa Graça parece distraído, observou seu amigo mais próximo, Lord Edmund Fairfax, juntando-se a ele com 2 copos frescos de champanhe. 3 prospectos matrimoniais se aproximaram em tantos minutos e você os despachou todos com sua usual fria eficiência. Edmund, eu tenho 30 anos de idade. Eu tenho frequentado esses eventos miseráveis por 12 anos. Toda estação traz uma nova safra de debutantes que recitam os mesmos cumprimentos praticados, simulam os mesmos sorrisos vazios e demonstram a mesma chocante falta de caráter genuíno. Talvez você esteja procurando nos lugares errados, Edmund sugeriu, seus olhos cor de avelã varrendo o salão de baile. Nem toda mulher aqui é uma víbora caçadora de fortunas. Nomeie uma. Edmund abriu a boca, então a fechou, concedendo o ponto com um sorriso zombeteiro. A noite arrastou-se. Sebastian dançou valsas obrigatórias com damas tituladas que suspiravam suspiros praticados contra seu ombro. Ele fez conversas educadas com mães ambiciosas que mal disfarçavam seus cálculos de acordos matrimoniais. Ele sorriu, acenou e sentiu sua alma murchar a cada hora que passava. Era quase meia-noite quando Edmund reapareceu, sua expressão peculiar. Você deve ver isto. Se é outra debutante ansiosa, é o oposto. Venha. Intrigado apesar de si mesmo, Sebastian seguiu seu amigo através do salão de baile lotado para onde um pequeno grupo havia se reunido perto das mesas de refrescos. A multidão se abriu naturalmente quando o duque se aproximou. Sempre o fazia, o que para o e Sebastian encontrou-se olhando para uma jovem mulher diferente de qualquer outra que ele havia encontrado na sociedade brilhante de Londres. Ela não era uma beleza pelos padrões convencionais. Seu cabelo, um rico castanho avermelhado, era penteado simplesmente, sem os elaborados cachos e pentes-joias favorecidos por damas da moda. Seu vestido, embora respeitável, era claramente de uma estação anterior, a seda verde pálido mostrando leve desgaste nas bordas.
Seu rosto era agradável, mas comum. Um nariz reto, um queixo determinado, olhos de avelã claro que encaravam o mundo com inteligência inconfundível e um toque de desafio. O que mais fortemente impressionou Sebastian foi sua postura. Enquanto todas as outras mulheres na sala se angulavam para serem notadas, para atrair, para seduzir, esta mulher estava com os ombros retos e a cabeça erguida, como se não tivesse interesse algum em ser observada. Ela estava ouvindo atentamente Lord Cunningham, o anfitrião deles, sua expressão séria. Situação mais infeliz, Lord Cunningham estava dizendo. Seu pai foi um bom homem, Lady Arabella. Sua morte é uma perda para todos nós. Obrigada, meu senhor, a jovem mulher respondeu, sua voz clara e firme apesar da tristeza que tremeluzia em suas feições. Papai enfrentou sua doença com notável coragem. Sua principal preocupação, mesmo no fim, era com Catherine e comigo. O conde de Willowere deixou seus negócios em boa ordem. Confio que sim. O Sr. Whitmore tem sido extraordinariamente útil na gestão da propriedade. Papá o nomeou como nosso guardião e curador, o que nos proporcionou considerável segurança. Ela fez uma pausa, então acrescentou com dignidade tranquila. Não estamos aqui buscando caridade ou casamentos vantajosos, meu senhor. Catherine desejou experimentar pelo menos uma temporada em Londres, e eu não podia negar-lhe esse prazer. Retornaremos para Meadowbrook Hall após a temporada terminar. Sebastian sentiu o cotovelo de Edmund em suas costelas. Essa, seu amigo sussurrou, é Lady Arabella Sinclair. O pai dela morreu há 6 meses. O boato é que ela está gerenciando a propriedade sozinha com a orientação do solicitador. Ela tem 21 anos, solteira e, por todas as contas, completamente desinteressada no mercado matrimonial de Londres. Uma mulher desinteressada em casamento. Os lábios de Sebastian curvaram-se ligeiramente. Impossível. Ela deve estar buscando um partido particularmente rico. Não acho. Observe. Lord Rutherford, um rico visconde conhecido por seu olhar errante, aproximou-se de Lady Arabella com a autoconfiança de um homem acostumado à admiração feminina. Lady Arabella, que visão você é esta noite? Poderia ter o prazer da próxima dança? A expressão de Lady Arabella permaneceu educada, mas distintamente fria. Agradeço a honra, Lord Rutherford, mas não estou dançando esta noite. Estou aqui apenas para acompanhar minha irmã. Certamente uma dança não comprometeria seus deveres. Rutherford pressionou, estendendo a mão para ela. Ela recuou suavemente, colocando espaço entre eles. Acredito que fui bem clara, meu senhor. Não estou dançando. A dispensa foi absoluta. O rosto de Rutherford enrugou-se e ele recuou com desculpas murmuradas. Sebastian encontrou-se completamente fascinado. Aqui estava uma mulher que acabara de recusar um vice-conde, um partido perfeitamente respeitável para uma mulher em suas circunstâncias, sem um piscar de cílios ou um vestígio de confusão donzelina. Apresente-me, ele disse a Edmund. Você tem certeza? Ela pode recusá-lo também. Mais uma razão. Eles se aproximaram e Lord Cunningham, vendo o duque, imediatamente se animou. Vossa Graça, posso apresentar Lady Arabella Sinclair, filha do falecido Conde de Willowere. Lady Arabella, Sua Graça, o Duque de Ravenrest. Sebastian executou uma reverência perfeita. Lady Arabella, por favor, aceite minhas condolências pelo falecimento de seu pai. Ela fez uma mesura, seus movimentos graciosos apesar da simplicidade de sua vestimenta. Vossa Graça, isso é gentil de sua parte. Seus olhos encontraram os dele diretamente, não com um piscar de cílios tímido ou uma modéstia calculada, mas com o olhar direto de um igual encontrando outro. Foi tão inesperado que Sebastian sentiu algo mudar em seu peito, como uma porta se abrindo em um quarto que ele pensava estar permanentemente selado.
Entendo que está gerenciando Meadowbrook Hall, ele continuou. Essa não é uma tarefa pequena. Não é, ela concordou. Mas meu pai me preparou bem e a orientação do Sr. Whitmore tem sido inestimável. Os inquilinos são boas pessoas e a terra é produtiva. Nós vamos conseguir. Não tenho dúvidas. Você me honraria com uma dança. As palavras deixaram sua boca antes que ele as considerasse completamente. Ele nunca pedia danças. Mulheres as imploravam a ele. A expressão de Lady Arabella mudou, um cansaço entrando em seus olhos. Agradeço a vossa graça, mas não estou dançando esta noite. Minha irmã Catherine chegou recentemente a Londres e prefiro permanecer disponível caso ela precise de mim. Sua devoção à sua irmã é admirável. Sebastian disse suavemente. Talvez mais tarde na temporada, então. Talvez, ela respondeu, em um tom que claramente significava improvável. Sebastian sentiu o divertimento mal suprimido de Edmund ao seu lado. Pela primeira vez em anos, uma mulher o recusara. Pela primeira vez em anos, ele estava genuinamente interessado. Posso ao menos providenciar-lhe um refresco? A noite está quente. Estou bastante confortável, vossa graça. Mas obrigada. Ela estava o dispensando. Realmente o dispensando. O Duque de Ravenrest, a quem mulheres tramavam e conspiravam para estar perto. Vejo que estou a impedi-la de seus deveres, Sebastian disse, inclinando a cabeça. Não monopolizarei mais seu tempo. Boa noite, Lady Arabella. Boa noite, vossa graça. Enquanto ele se afastava com Edmund, seu amigo irrompeu em uma risada silenciosa. Bondade divina, você viu a cara dela? Ela olhou para você como se você fosse um mosquito particularmente persistente. Ela é interessante, Sebastian disse pensativamente. Ela o recusou 2 vezes. Precisamente. Edmund parou de andar, estudando o rosto do amigo. Oh não, esse olhar. Eu conheço esse olhar. Sebastian, por favor, diga-me que você não está prestes a embarcar em uma de suas campanhas. Eu apenas a acho refrescante. Ela claramente o acha tedioso. Sebastian sorriu, um sorriso genuíno que transformou suas feições geralmente austeras. Veremos. Na manhã seguinte, Lady Arabella Sinclair sentou-se na modesta sala de estar da casa de cidade que haviam alugado para a temporada, revisando as contas domésticas pela única luz que filtrava pelas janelas manchadas de chuva. O tempo havia piorado durante a noite, combinando com seu humor. Bella, você está franzindo a testa novamente, sua irmã Catherine observou do sofá, onde bordava rosas em um lenço com cuidado meticuloso. Aos 18, Catherine era tudo o que Arabella não era. Delicada, bonita, com cabelo dourado e olhos azuis que faziam os homens gaguejar. Ela também era genuinamente gentil, o que tornava sua beleza suportável. Essas contas não vão se equilibrar sozinhas. Arabella respondeu, apertando os olhos para a cuidadosa anotação do Sr. Whitmore. O telhado precisa de reparo antes do inverno, mas também devemos reservar fundos para o plantio da primavera. O Sr. Whitmore a aconselhará, ele sempre faz. Catherine pousou seu bordado e veio sentar-se ao lado de sua irmã, pegando sua mão. Você carrega demais, Bella. Ontem à noite no baile você não dançou nenhuma vez. Você deveria ter se divertido. Eu gostei de vê-la dançar. Isso foi prazer suficiente. Você recusou o Duque de Ravenrest, Catherine disse suavemente. Você sabe o que as outras damas estavam dizendo? Elas pensaram que você tinha enlouquecido. A mandíbula de Arabella apertou. O Duque de Ravenrest pode ter qualquer mulher em Londres. Ele estava apenas sendo educado com a solteirona fora de moda, de pé desajeitadamente perto da mesa de refrescos. Você não é uma solteirona. Você tem 21 anos. Antigo pelos padrões de Londres. Arabella soltou a mão de sua irmã e voltou para as contas. Catherine, homens como o Duque não perseguem genuinamente mulheres como eu. Ele estava conversando por obrigação, nada mais. Eu o poupei do trabalho de fingir interesse. E se o interesse dele fosse genuíno?
Não foi. Como você pode ter certeza? Arabella pousou sua caneta e olhou para sua bela e inocente irmã. Porque eu não sou uma tola. Eu tenho um espelho, Catherine. Eu vejo o que sou. Com feições comuns, fora de moda, sem dote digno de menção e uma propriedade que exige atenção constante. Um duque precisa de uma esposa que graceje seus salões de baile e lhe dê herdeiros enquanto parece decorativa. Eu não sou essa mulher. Eu nunca serei. Você é muito dura consigo mesma. Eu sou realista. Há uma diferença. Arabella suavizou seu tom. Esta temporada é para você, querida. Você fará um casamento brilhante. Você tem todas as qualidades que um cavalheiro poderia desejar. Isso é o que importa. Antes que Catherine pudesse responder, sua governanta, a senhora Bellamy, apareceu na porta com uma expressão de excitação mal disfarçada. Lady Arabella, Lady Catherine, vocês têm uma visita. A esta hora? Arabella olhou para o relógio. Mal passava das 11, muito cedo para visitas sociais adequadas. Os olhos da senhora Bellamy brilharam. O Duque de Ravenrest, minha senhora. O livro Razão de Contas quase escorregou dos dedos de Arabella. Peço perdão. Sua graça solicita um momento de seu tempo. Ele está esperando no hall de entrada. O rosto de Catherine iluminou-se com deleite e travessura. O Duque de Ravenrest aqui. E você insistiu que o interesse dele não era genuíno. O coração de Arabella começou a martelar desconfortavelmente. Isso é absurdo. Ele deve ter o endereço errado. Devo dizer a ele que não está em casa. A senhora Bellamy perguntou. Cada fibra do ser de Arabella queria dizer sim, mas recusar um duque sem explicação era imperdoavelmente rude e poderia criar fofocas que prejudicariam as perspectivas de Catherine. Não, ela disse relutantemente. Mostre-o para a sala de estar, Catherine. Você permanecerá comigo. Claro, Catherine concordou com um sorriso cúmplice. Momentos depois, Sebastian Hartley entrou em sua modesta sala de estar e Arabella foi novamente atingida por quão completamente fora de lugar ele parecia. Ele era muito grande, muito elegante, muito esmagadoramente aristocrático para seus móveis simples. Seu grande casaco brilhava com gotas de chuva e seu cabelo escuro estava levemente úmido, fazendo-o parecer mais jovem e de alguma forma mais perigoso. Vossa Graça, Arabella disse, levantando-se e fazendo uma mesura. Isso é inesperado. Lady Arabella, Lady Catherine. Ele curvou-se para cada uma delas. Perdoem a hora adiantada. Eu queria visitar antes da corrida de visitantes da tarde. Nós não costumamos receber uma corrida de visitantes. Arabella disse sem rodeios, gesticulando para ele se sentar. Posso oferecer-lhe chá? Isso seria muito bem-vindo. A chuva ficou bem fria. Enquanto Catherine tocava para a senhora Bellamy, Arabella estudou o convidado não convidado. Sua expressão era agradável, mas seus olhos cinzentos continham uma intensidade que a deixava profundamente inquieta. Homens como ele não faziam visitas sociais a mulheres como ela sem motivos ulteriores. A que devemos a honra dessa visita? Ela perguntou diretamente. Sebastian sorriu. Eu queria fazer seu conhecimento adequadamente. Nossa conversa ontem à noite foi muito breve. Vossa Graça é muito gentil, mas certamente você tem compromissos mais urgentes do que visitar estranhos. Pelo contrário, encontro-me com considerável tempo livre e grande curiosidade sobre Meadowbrook Hall. Entendo que seu pai fez melhorias significativas na propriedade antes de seu falecimento. A suspeita de Arabella se aprofundou. Ele fez. Papá era um proprietário progressista que acreditava em investir na terra e nas pessoas que a trabalhavam. Uma filosofia que eu compartilho. Minha própria propriedade em Darbyshire tem se beneficiado muito com melhorias semelhantes. Rotação de culturas, equipamento modernizado, salários justos para os inquilinos. Apesar de si mesma,
Arabella sentiu um brilho de interesse. Você se envolve na gestão da propriedade. A maioria dos cavalheiros de sua posição deixa esses assuntos inteiramente para seus intendentes. A maioria dos cavalheiros de minha posição são tolos. Sebastian aceitou uma xícara de chá de Catherine com um aceno de agradecimento. Um homem que não entende como sua riqueza é gerada merece perdê-la. Era exatamente o tipo de coisa que seu pai teria dito. Arabella se viu relutantemente impressionada, o que apenas aumentou seu cansaço. Eles falaram de técnicas agrícolas, relações com inquilinos e gestão da terra, enquanto Catherine sentava-se lindamente, sorrindo e dizendo pouco. O conhecimento do Duque era genuíno, suas perguntas inteligentes. Ele não condescendeu ou explicou de forma paternalista, mas engajou-se com suas observações como se elas viessem de um igual. Era desconcertante. Após meia hora, Sebastian levantou-se para partir. Monopolizei o suficiente de sua manhã, Lady Arabella, Lady Catherine. Obrigado por sua hospitalidade. Você é bem-vinda a qualquer hora, Vossa Graça, Catherine disse calorosamente. Arabella não disse nada, apenas fez uma mesura. Na porta, Sebastian virou-se. Lady Arabella, haverá uma festa no jardim em Richmond na próxima semana. Você e Lady Catherine me fariam a honra de comparecer como minhas convidadas? Isso é muito generoso, Vossa Graça, mas por favor. Seus olhos cinzentos encontraram os dela com uma intensidade que a fez prender a respiração. Isso me daria grande prazer. Por quê? A palavra escapou antes que ela pudesse impedi-la. Por que o Duque de Ravenrest deseja entreter duas mulheres sem particular consequência? Por que, Sebastian disse calmamente, eu a acho fascinante e gostaria muito de conhecê-la melhor. Antes que ela pudesse formular uma resposta, ele havia partido, deixando apenas o leve cheiro de sândalo e chuva. Catherine praticamente saltou pela sala. Bella, o Duque de Ravenrest a acha fascinante. Ele está jogando algum jogo, Arabella disse, seu peito apertado com uma emoção que ela se recusava a nomear como esperança. Homens como ele não perseguem mulheres como eu. Deve haver um ângulo. E se não houver? E se ele simplesmente gostar de você? Então ele está se enganando, e eu não serei parte de sua ilusão. Arabella recolheu as contas espalhadas, suas mãos tremendo ligeiramente. Enviaremos nossos arrependimentos pela festa no jardim. Arabella Sinclair, você não pode recusar um duque. Observe-me. Mas naquela noite, deitada na cama, ouvindo a chuva, Arabella não conseguia parar de reviver a conversa deles. A maneira como ele se inclinou para a frente quando ela falou sobre sistemas de drenagem, genuinamente interessado. A maneira como seus olhos se aqueceram quando ela fez uma observação sobre a produção de colheitas. A maneira como ele disse fascinante, como se realmente quisesse dizer aquilo. Ela socou o travesseiro e virou-se, irritada consigo mesma por se importar. Não importava o que o Duque de Ravenrest dissesse ou fizesse. Ela sabia seu lugar no mundo, conhecia suas limitações. Melhor manter sua dignidade e independência do que ser humilhada por falsas esperanças. Mas o sono demorou a chegar. A rejeição chegou na manhã seguinte na forma de uma nota educadamente redigida, entregue à casa de Sebastian, na Berkeley Square. Ele a leu durante o café da manhã, seu café esfriando enquanto ele estudava a caligrafia precisa de Lady Arabella. Vossa Graça, Lady Catherine e eu somos muito gratas por seu gentil convite para a festa no jardim em Richmond. No entanto, encontramo-nos incapazes de aceitar devido a compromissos prévios relacionados a assuntos da propriedade que exigem nossa atenção imediata. Agradecemos sua consideração e desejamos-lhe um evento agradável. Sua humilde serva, Lady Arabella Sinclair. Compromissos prévios, Sebastian murmurou, pousando a carta. Ela está mentindo. Seu mordomo, Jameson, que servira a família Hartley por 40 anos, permitiu-se um pequeno sorriso.
Talvez a senhora realmente tenha negócios da propriedade, Vossa Graça. Ela está me evitando. Sebastian recostou-se na cadeira, um sorriso lento espalhando-se por seu rosto. Excelente. Não consigo ver o que há de excelente em uma rejeição, Vossa Graça. Qualquer outra mulher em Londres teria aceitado imediatamente. Então passaria o evento inteiro se posicionando para ser notada. Lady Arabella recusa-se categoricamente. Sebastian levantou-se, movendo-se para a janela com vista para a praça. Ela não está jogando os jogos habituais. Ela genuinamente não quer nada comigo. E isso o agrada. Isso me intriga. Sebastian voltou para seu café da manhã, de repente faminto. Envie flores para Lady Arabella. Nada excessivo, um arranjo simples de flores da primavera. Inclua uma nota expressando minha decepção e minha esperança de que possamos nos encontrar novamente em breve. Muito bem, Vossa Graça. Durante a semana seguinte, Sebastian lançou o que Edmund chamou privadamente de a campanha. Flores chegavam à casa de Lady Sinclair, dia sim, dia não. Nunca ostensivas, sempre de bom gosto. Ele orquestrou encontros casuais na modista, onde Catherine estava experimentando vestidos, na biblioteca de empréstimos, onde Arabella ia comprar periódicos agrícolas, no parque, onde as irmãs faziam sua caminhada diária. Cada vez, Arabella se tornava mais distante, mais reservada. Vossa Graça parece aparecer onde quer que vamos. Ela observou friamente durante o terceiro encontro acidental deles, desta vez na livraria Hatchard's, em Piccadilly. Sebastian sorriu, segurando um volume sobre técnicas agrícolas modernas. Grandes mentes pensam igual, parece. Eu estava apenas admirando este tratado sobre composição do solo. Que notável! Esse é precisamente o volume que vim comprar. Então permita-me presenteá-lo. Absolutamente não. Os olhos cor de avelã de Arabella brilharam com algo que poderia ter sido raiva. Vossa Graça, aprecio sua atenção, mas devo falar claramente. Não estou interessado em qualquer jogo que você esteja jogando. Jogo? Sebastian se aproximou, baixando a voz. Lady Arabella, eu a asseguro, meu interesse é inteiramente genuíno. Isso é precisamente o que o torna tão insultante. Sua voz era quieta, mas feroz. Você acha que eu não sei o que sou? Simples, fora de moda, sobrecarregada com responsabilidades que me tornam totalmente inadequada para a sociedade. Não sou uma tola, Vossa Graça. Homens como você não perseguem mulheres como eu, a menos que haja algum motivo ulterior. E se não houver motivo ulterior? E se eu simplesmente achar sua companhia mais estimulante do que a de todas as debutantes insípidas de Londres juntas? Então você está zombando de mim ou se enganando? Arabella apertou o livro contra o peito como um escudo. De qualquer forma, não quero fazer parte disso. Por favor, Vossa Graça, deixe-me em paz. Ela passou por ele, deixando Sebastian em meio às estantes de livros, com a desconfortável percepção de que sua perseguição estava causando a ela um sofrimento genuíno. Naquela noite, ele sentou-se em seu escritório na Ravenrest House, olhando para o fogo com um copo de conhaque intocado ao seu lado. Edmund o encontrou lá perto da meia-noite. O clube estava tedioso sem você, seu amigo anunciou, servindo-se de uma bebida. Lady Victoria perguntou por você. Ela está afiando suas garras para outro ataque à sua solteirice. Edmund, eu sou um monstro? O quê? Não, você é apenas impossível. Por quê? Sebastian repetiu sua conversa com Lady Arabella. Edmund ouviu, sua expressão tornando-se pensativa. Ela não acredita em você, Edmund disse finalmente. Ela não consegue conceber que seu interesse é genuíno porque ela não se valoriza. Você está a perseguindo e isso a está fazendo sentir-se zombada, humilhada. Essa não é minha intenção, é? Pense nisso da perspectiva dela. Ela passou a vida inteira sendo ignorada e agora, de repente, o homem mais cobiçado da Inglaterra está a cobrindo de atenção. Não parece real.
Parece uma piada cruel. Sebastian fechou os olhos. O que devo fazer? Dê a ela espaço. Se seus sentimentos são genuínos, eles sobreviverão a uma retirada estratégica. E talvez, Edmund fez uma pausa considerando, talvez ela precise perceber como é a sua ausência antes que possa apreciar sua presença. Era um conselho sensato, embora irritasse todos os instintos que Sebastian possuía. Ele estava acostumado a perseguir o que queria até obtê-lo. Mas Lady Arabella Sinclair não era uma aquisição de negócios ou um voto parlamentar. Ela era uma mulher cuja confiança ele de alguma forma conseguira perder antes mesmo de realmente conquistá-la. Muito bem, ele disse finalmente. Eu me retirarei completamente. Completamente. Sem flores, sem encontros casuais, sem mais perseguição. Se ela não quer nada comigo, eu respeitarei esse desejo. Edmund levantou seu copo para as retiradas estratégicas, a fundação de toda a campanha vitoriosa. Sebastian não bebeu. Ele estava muito ocupado se perguntando se a retirada era uma estratégia brilhante ou o maior erro de sua vida. 3 dias depois, Arabella estava em sua modesta sala de estar, olhando para a mesa vazia onde flores frescas haviam aparecido com regularidade de relógio durante a última semana. Nenhuma flor hoje, Catherine observou, entrando com seu bordado. O duque finalmente aceitou sua rejeição. Bom, Arabella disse firmemente, é exatamente o que eu queria. É mesmo? Claro que é. O homem estava se tornando um incômodo. Catherine sentou-se no sofá, sua agulha movendo-se com precisão praticada. Você tem olhado para aquela mesa vazia por 10 minutos. Não tenho. Bella, eu sou sua irmã. Eu a conheço. Catherine levantou os olhos de seu bordado, seus olhos azuis sabendo. Você sente falta dele. Isso é absurdo. Não se pode sentir falta de alguém que mal se conhece. Você falou com ele sobre a gestão da propriedade por 1 hora na semana passada. Você debateu rotação de culturas com mais paixão do que eu a vi demonstrar por qualquer coisa desde que papá morreu. E agora que ele se foi, você está miserável. Não estou miserável, estou aliviada. Mas era uma mentira. E ambas sabiam disso. A verdade. A verdade que Arabella nunca admitiria em voz alta era que a presença do duque a fizera sentir algo que ela pensava ser impossível, interessante, valorizada, vista. Pela primeira vez em sua vida, um homem a olhara e notara não sua simplicidade ou seu guarda-roupa fora de moda, mas sua mente, sua competência, sua força, e ela o havia afugentado. A semana seguinte passou em um borrão cinzento. Arabella lançou-se à correspondência com o Sr. Whitmore, planejando melhorias para o Meadowbrook Hall com determinação sombria. Catherine compareceu a soirées e musicais, voltando para casa com relatos das atividades do duque, que Arabella fingia não se importar. Ele dançou com Lady Victoria 3 vezes no baile de Peton. Catherine mencionou casualmente durante o café da manhã. A faca de Arabella, carregada de marmelada, chacoalhou contra seu prato. Que bom para eles. Lady Helena Worthington diz que ele finalmente está pronto para escolher uma noiva. Ela acha que será Lady Victoria, ou possivelmente Lady Eleanor Fitzwilliam. Lady Catherine, a menos que deseje discutir os méritos do trigo de inverno versus a cevada, sugiro que encontre outro tópico de conversa. Mas naquela noite, sozinha em seu quarto, Arabella chorou pela primeira vez desde o funeral de seu pai. Não porque ela tivesse perdido o duque, não se pode perder o que nunca se teve, mas porque por um breve momento brilhante, ela havia permitido se imaginar uma vida diferente, uma vida onde ela era o tipo de mulher que um duque poderia genuinamente amar. Fora uma fantasia tola, e ela estava bem livre dela. O leilão anual de caridade na Devonshire House era o evento da temporada. Uma oportunidade para a elite de Londres demonstrar sua generosidade filantrópica enquanto exibia sua riqueza e importância. Arabella não tinha intenção de comparecer,
Mas o Sr. Whitmore chegou inesperadamente de Meadowbrook Hall com notícias que exigiam sua atenção imediata. A propriedade Turner, ele explicou, acomodando-se em sua sala de estar com seu ar perpétuo de competência cuidadosa. O Sr. Whitmore tinha talvez 50 anos, com cabelos grisalhos ralos e olhos astutos que não perdiam nada. Ela faz divisa com Meadowbrook a leste. O velho Turner morreu e seu herdeiro está vendendo. Se pudéssemos comprá-la, poderíamos expandir significativamente as terras de pastagem. Quanto? 3.000 libras, mais do que temos líquido, mas eu poderia arranjar um empréstimo contra a colheita do próximo ano. No entanto, ele hesitou. Haverá um leilão esta noite na Devonshire House. Vários lotes de terra estão sendo vendidos para beneficiar o fundo de viúvas e órfãos. A propriedade Turner está entre eles. Se você comparecesse, poderia avaliar a concorrência e determinar nossa estratégia. O estômago de Arabella afundou. Sr. Whitmore, eu não posso, possivelmente. Lady Arabella, seu pai confiou em mim para guiá-la, e esta é minha orientação. Essa terra poderia garantir o futuro de Meadowbrook para a próxima geração. Você deve ao menos tentar. Assim, Arabella encontrou-se naquela noite no salão de baile da Devonshire House, usando seu melhor vestido, uma seda azul pálido que Catherine havia insistido que fazia seus olhos parecerem luminosos, e sentindo-se completamente deslocada entre a elite brilhante de Londres. O leilão foi conduzido com grande cerimônia. Vários itens e propriedades foram apresentados, licitados e vendidos em meio a aplausos entusiasmados. Arabella estava de pé na parte de trás, sua placa de leilão apertada em mãos nervosas, esperando que a propriedade Turner fosse anunciada. E agora, senhoras e senhores, o leiloeiro proclamou, uma fina parcela agrícola em Hertfordshire, 120 acres de terra de pastagem principal, com um celeiro e uma casa de campo. Começaremos a licitação em 2.000 libras. Arabella levantou sua placa, seu coração martelando. 2.000 libras. Várias outras placas se levantaram. O preço subiu rapidamente. 2.200, 2.500, 2.800. 3.000, Arabella chamou, atingindo seu limite absoluto. Houve uma pausa. Ela permitiu-se esperar. Então, do outro lado da sala, uma voz familiar disse preguiçosamente: 3.500. A cabeça de Arabella girou rapidamente. O Duque de Ravenrest estava perto da frente da sala, sua placa levantada, sua expressão ilegível. Seus olhos se encontraram através do salão de baile lotado, e Arabella sentiu algo quente e furioso subir em seu peito. Ele estava licitando contra ela, sabotando deliberadamente sua tentativa de garantir o futuro de sua família. 3.500 para sua graça. O Duque de Ravenrest, o leiloeiro anunciou. Algum avanço sobre 3.500? Uma vez, duas vezes. A mente de Arabella disparou. Ela não tinha 3.500. Não poderia possivelmente levantar isso. O Duque sabia disso. Todos sabiam que ele estava esmagando sua oferta tão casualmente quanto se espanta uma mosca. Todas as suas suspeitas, toda a sua certeza de que o interesse dele havia sido falso, cristalizaram-se em raiva justa. Vendida, o leiloeiro declarou. Para sua graça, o Duque de Ravenrest por 3.500 libras. Aplausos educados se espalharam pela sala. Arabella ficou congelada, seu corpo inteiro tremendo de raiva e humilhação. Catherine apareceu ao seu lado. Bella, o que acabou de acontecer? O Duque de Ravenrest, Arabella disse entre dentes cerrados, revelou seu verdadeiro caráter. Venha, estamos indo embora. Mas agora, Catherine. Elas estavam a meio caminho da saída quando a voz de Sebastian a parou. Lady Arabella, um momento, por favor. Ela se virou, e o que quer que ele tenha visto em seu rosto o fez dar um passo para trás. Como você ousa, ela disse baixinho, ciente dos olhos curiosos sobre eles.
Como você ousa fingir amizade, fingir interesse e então deliberadamente sabotar o bem-estar da minha família para sua própria diversão? Lady Arabella, se me permitisse explicar. Explicar o quê? Que você licitou contra mim em uma propriedade que não precisa simplesmente para demonstrar sua riqueza e poder superiores? Que você tem brincado comigo por semanas e esta é a sua piada final às minhas custas? Sua voz falhou um pouco, mas ela continuou. Eu lhe disse que não queria nada com você. Eu lhe disse para me deixar em paz. E isso é sua resposta. Isso não é, não quero ouvir. Arabella endireitou-se em toda a sua altura, que mal chegava ao ombro dele. Fique longe de mim, vossa graça. Fique longe da minha irmã. E se você tiver alguma decência, fique longe de Meadowbrook Hall e de qualquer coisa conectada à minha família. Eu não quero nada de você. Nada. Ela passou por Catherine apressando-se, deixando Sebastian no meio de Devon. King percebeu que havia sido um tiro pela culatra catastrófico. Você comprou a propriedade que pretendia presenteá-la? Obviamente, e você não pensou em talvez mencionar isso antes de licitar contra ela em um leilão público. Sebastian parou de andar. Eu pensei que poderia comprá-la e transferir a escritura para ela anonimamente. Dessa forma, ela teria a terra, e seu orgulho não seria ferido ao aceitar caridade de mim. Em vez disso, ela pensa que você a sabotou deliberadamente. Sim. Obrigado, Edmund. Sua compreensão do óbvio é notável. Edmund suspirou. O que você fará agora? Eu transferirei a escritura para o nome dela amanhã. Ela entenderá quando vir a papelada. Ela vai, ou ela pensará que você está tentando manipulá-la com um grande gesto. Edmund fixou o amigo com um olhar sério. Sebastian, você não pode consertar isso com dinheiro ou propriedade. Você a machucou. Ela precisa ouvir que você sente muito, que suas intenções eram boas, mesmo que sua execução tenha sido desastrosa, e que você a valoriza muito mais do que qualquer pedaço de terra. Ela não me verá. Então você terá que ser criativo, porque agora essa mulher notável pensa que você é um aristocrata sem coração que trata as pessoas como brinquedos. E ela não está totalmente errada. Sebastian afundou em sua cadeira, a cabeça entre as mãos. Eu fiz um desastre completo disso. Sim, Edmund concordou. Mas não é irreparável. Você se importa com ela. Genuinamente se importa com ela de uma maneira que eu nunca vi você se importar com ninguém. Lute por ela, Sebastian, mas lute de forma inteligente. Lute com honestidade e humildade, não com grandes gestos e manobras estratégicas. Depois que Edmund partiu, Sebastian sentou-se sozinho em seu escritório até o amanhecer, olhando para a escritura da propriedade Turner e tentando encontrar palavras que pudessem possivelmente transmitir o que estava em seu coração. Ele havia passado semanas perseguindo Lady Arabella Sinclair. Ele havia empregado todas as táticas, todas as estratégias, todas as armas de seu considerável arsenal. E ele a havia perdido. A única questão agora era se ele conseguiria encontrar uma maneira de conquistá-la de volta. Arabella passou a semana seguinte em um estado de fúria fria e controlada. Ela se jogou na gestão doméstica com renovado vigor, respondendo a correspondências, revisando contas e planejando o futuro de Meadowbrook Hall com determinação sombria. Se o Duque de Ravenrest pensava que poderia quebrar seu espírito, ele estava redondamente enganado. A escritura chegou em uma manhã de terça-feira cinzenta. A senhora Bellamy a trouxe para a mesa do café da manhã com uma expressão de confusão. Minha senhora, isso acabou de ser entregue por um solicitador de Lincoln's Inn. Ele disse que requer sua atenção imediata. Arabella quebrou o selo, desdobrou o pergaminho e sentiu o sangue escoar de seu rosto. Era a escritura da propriedade Turner, feita em seu nome e paga integralmente. Incluída estava uma breve nota em caligrafia masculina que ela reconheceu instantaneamente. Lady Arabella, esta propriedade deveria ser sua.
Sempre foi para ser sua. Eu licitei no leilão apenas para garantir que não caísse em mãos que pudessem usá-la contra os interesses de Meadowbrook. Minha intenção sempre foi transferi-la para você. Percebo agora como isso deve ter parecido, e lamento profundamente o sofrimento que causei. Você estava certa sobre mim. Sou um tolo arrogante que age sem considerar como minhas ações afetam os outros. Por favor, aceite isto com minhas sinceras desculpas. Você não me deve nada. Nunca deveu. Esta é a Bella. A voz de Catherine parecia vir de muito longe. O que é isso? Arabella entregou à irmã a escritura e a nota, incapaz de falar. Catherine leu rapidamente, seus olhos arregalando-se. Oh, Bella, ele comprou para você. Ele estava tentando ajudar. Ele deveria ter me dito, mas a voz de Arabella faltava convicção. Ele deveria ter explicado antes de você o acusar publicamente de sabotagem e crueldade. Catherine disse gentilmente. Você teria aceitado se ele tivesse oferecido abertamente? Você teria acreditado que os motivos dele eram puros? Arabella fechou os olhos. A resposta, é claro, era não. Ela teria jogado a oferta de volta na cara dele, acusando-o de tentar comprar sua gratidão ou obrigá-la às suas atenções. O que eu fiz? Ela sussurrou. Você se protegeu. Como sempre faz. Catherine apertou sua mão. Mas talvez seja a hora de parar de se proteger com tanta ferocidade. Talvez seja a hora de confiar que alguém possa genuinamente se importar com você. Eu fui horrível com ele, sim, mas se os sentimentos dele são genuínos, ele a perdoará, e Bella. Os olhos azuis de Catherine estavam sérios. Acho que os sentimentos dele são muito genuínos, de fato. Sebastian passou a semana seguinte ao desastre do leilão, evitando a sociedade o máximo possível. Ele compareceu apenas a compromissos essenciais, falou minimamente e desviou toda a tentativa de arranjar casamentos com irritação mal disfarçada. Vossa Graça parece fora de si. Lady Victoria Huntington observou durante um musical na residência de Lady Whitmore. Ela havia se posicionado ao lado dele no sofá com a determinação de um general planejando um cerco. Talvez alguma companhia agradável possa melhorar seu humor. Duvido, Lady Victoria. Você me magoa, Vossa Graça. Ela colocou a mão no braço dele, seus dedos deslizando sugestivamente. Eu esperava que pudéssemos renovar nosso conhecimento. Dançamos tão deliciosamente no baile de Peton. Sebastian removeu a mão dela com fria precisão. Você é uma jovem encantadora, Lady Victoria, mas não sou companhia adequada esta noite. Por favor, me desculpe. Ele escapou para a varanda, respirando o ar fresco da noite e tentando acalmar a energia inquieta que o atormentava desde o leilão. Ele havia feito o que Edmund sugerira, enviado a escritura com uma explicação honesta e um pedido de desculpas. Lady Arabella não havia respondido. Nem uma palavra, nem uma linha, nada. Ele tomou o silêncio dela como sua resposta. Ficar de mau humor não lhe cai bem, velho amigo, Edmund disse, juntando-se a ele na varanda. Você parece positivamente gótico, como um herói de um daqueles romances que as damas leem. Lady Arabella não respondeu à minha carta. Já faz 4 dias. Precisamente, 4 dias de silêncio falam volumes. Edmund encostou-se à balaustrada, estudando Sebastian com preocupação. O que você fará? Respeitar os desejos dela, aceitar a derrota, seguir com minha vida. A mandíbula de Sebastian apertou. Embora eu confesse que a perspectiva de retornar à minha existência anterior tem notavelmente pouco apelo. Então não retorne a ela. Você mudou, Sebastian. Você descobriu que quer algo mais do que lisonja vazia e casamentos mercenários. Isso é valioso, mesmo que você não possa ter a mulher específica que despertou esse desejo. Sábio conselho. Estou cheio de sábios conselhos. É profundamente irritante. Edmund endireitou-se. Venha. Vamos voltar para dentro antes que Lady Victoria envie uma equipe de busca.
A mulher tem a persistência de um terrier. Eles reentraram na sala de estar justamente quando Lady Helena Fitzwilliam concluía a apresentação de pianoforte. Aplausos educados se espalharam pelos convidados reunidos. Sebastian se viu vasculhando a sala automaticamente, procurando cabelos castanhos e olhos cor de avelã, antes de se lembrar que Lady Arabella jamais compareceria a tal evento. Vossa Graça! Lady Whitmore materializou-se ao seu lado, seu sorriso calculista. Que delicioso vê-lo. Poderia apresentar minha sobrinha, senhorita Thornbury. Ela acaba de chegar de Bath e está ansiosíssima para fazer seu conhecimento. A senhorita Thornbury, uma moça bonita com cabelo castanho avermelhado e entusiasmo excessivo, fez uma mesura tão profunda que quase caiu. Vossa Graça, que honra! Ouvi tanto sobre o senhor. Sebastian convocou sua máscara social e fez a conversa apropriada, enquanto sentia como se estivesse se observando de uma grande distância. Esta era sua vida. Era isso que ele tinha para esperar, um desfile interminável de jovens intercambiáveis que queriam seu título, sua riqueza, sua consequência e não se importavam com o homem por baixo. Ele conheceu uma mulher que o viu, uma mulher que o desafiou, o intrigou, o fez sentir-se verdadeiramente vivo, e ele a havia perdido por sua própria estupidez. A carta chegou a Ravenrest House na manhã seguinte. Jameson a trouxe ao estudo de Sebastian em uma bandeja de prata, sua expressão cuidadosamente neutra. O coração de Sebastian gaguejou quando ele viu a caligrafia. Ele dispensou Jameson com um aceno brusco e quebrou o selo com mãos que não estavam totalmente firmes. Vossa Graça, recebi a escritura e sua nota. Escrevo para expressar minha profunda gratidão por sua generosidade e minha igualmente profunda mortificação pelo meu comportamento na Devonshire House. Eu o julguei terrivelmente mal. Permiti que minhas próprias inseguranças e suspeitas me cegassem para seu verdadeiro caráter e intenções. O senhor não foi nada além de gentil, e eu retribuí essa gentileza com acusações e desprezo. Não posso aceitar a propriedade. É um presente valioso demais, e aceitá-lo me colocaria sob uma obrigação que eu nunca poderia retribuir adequadamente. No entanto, se o senhor considerasse vendê-la a mim pelo preço que eu pretendia licitar, 3.000 libras, eu seria profundamente grata. O senhor Whitmore me assegura que podemos arranjar financiamento adequado. Espero que possa perdoar minhas palavras duras. O senhor merecia tratamento muito melhor do que eu lhe dei. Sua humilde serva, Lady Arabella Sinclair. PS. Se o senhor ainda estiver disposto a tolerar minha companhia após meu comportamento imperdoável, eu gostaria muito de falar com o senhor. À sua conveniência, é claro. Sebastian leu a carta 3 vezes, seu coração se elevando a cada passagem. Ela sentia muito. Ela queria falar com ele. Ainda havia esperança. Ele chamou seu cavalo e estava cavalgando em direção à casa de Lady Sinclair em minutos. Apropriado que se dane. Arabella estava num modesto jardim atrás da casa de cidade, tentando podar rosas e, na maioria das vezes, fazendo uma bagunça, quando a senhora Bella me anunciou a chegada do duque. Já? Arabella olhou para seu vestido de jardinagem, uma coisa velha e desbotada coberta de terra. Não estou remotamente apresentável. Sua Graça diz que é urgente, minha senhora. O coração de Arabella começou a acelerar. Muito bem, mostre-o ao jardim. Ela mal teve tempo de tirar suas luvas de jardinagem antes que Sebastian entrasse no pequeno jardim, parecendo despenteado e magnífico em suas roupas de equitação. Ele parou quando a viu, seus olhos cinzentos intensos. Lady Arabella, Vossa Graça. Ela fez uma mesura, agudamente ciente da sujeira em seu vestido, da transpiração em sua testa, da completa ausência de apresentação elegante. Peço desculpas pela minha aparência. Eu não esperava. Você está linda. Sua voz era rouca. Você sempre está linda.
O elogio proferido com tamanha sinceridade feroz roubou-lhe o fôlego. Agradeço. Eles ficaram desajeitados por um momento, o jardim de repente parecendo muito pequeno e muito íntimo. Sua carta, Sebastian disse finalmente. Você quer comprar a propriedade? Sim, se estiver disposto a vendê-la. Não estou. O coração de Arabella afundou. Entendo. Então devo devolver a escritura. Não estou disposto a vendê-la porque ela já é sua. A escritura está feita em seu nome. A propriedade pertence a você, livre e clara, sem qualquer obrigação. Eu não posso aceitar tal presente. Por que não? Porque é demais. Porque isso me colocaria em sua dívida. Sebastian se aproximou, sua expressão intensa. Você não me deve nada, Lady Arabella. Nem gratidão, nem obrigação, e certamente não afeto. Eu lhe dei aquela propriedade porque Meadowbrook precisa dela e porque você a merece. Esse é o começo e o fim da questão. Mas por quê? A pergunta irrompeu dela antes que ela pudesse pará-la. Por que você se importa com o que acontece com Meadowbrook? Por que você se importa com o que acontece comigo? Porque eu, ele parou, parecendo lutar com as palavras. Porque desde o momento em que a conheci, você tem sido a mulher mais fascinante, irritante e notável que já encontrei. Porque você fala o que pensa e me desafia e me vê como um homem e não como um título. Porque quando estou com você, sinto-me mais vivo do que em anos. Arabella olhou para ele, seu coração batendo tão forte que ela pensou que poderia explodir do peito. Você não pode estar falando sério. Nunca falei mais sério em minha vida. Mas eu não sou bonita, não sou realizada, não sou nada que um duque deveria querer. Sebastian fechou a distância restante entre eles, suas mãos subindo para emoldurar o rosto dela com infinita gentileza. Você é tudo o que eu quero. Você é tudo o que eu nunca soube que precisava. E se me permitir, eu gostaria muito de cortejá-la adequadamente, com sua permissão, sem grandes gestos ou manobras estratégicas. Apenas eu tentando provar que sou digno de sua consideração. Lágrimas picaram os olhos de Arabella. Eu sou a indigna. Então somos ambos tolos. O polegar dele afastou uma lágrima que escapara. O que você diz, Lady Arabella? Você nos dará uma chance? Ela deveria recusar. Ela deveria se proteger. Ela deveria se lembrar que contos de fadas não se tornavam realidade para mulheres simples e práticas como ela. Mas quando ela olhou nos olhos de Sebastian, ela não viu engano, nem zombaria, apenas esperança, vulnerabilidade e algo que se parecia notavelmente com amor. Sim, ela sussurrou. Sim, eu nos darei uma chance. O sorriso dele era como o nascer do sol rompendo uma paisagem de inverno. Transformador, aquecedor, bonito. Obrigado. Ele começou a abaixar a cabeça, então parou, seus olhos questionando. Arabella respondeu levantando-se na ponta dos pés e pressionando seus lábios nos dele em um beijo que foi suave, tentativo e absolutamente perfeito. Quando finalmente se separaram, ambos respirando de forma irregular, Sebastian encostou a testa na dela. Eu deveria ir. Isso é altamente impróprio e não quero comprometer sua reputação. Provavelmente sábio, Arabella concordou, sem fazer menção de se afastar. Ligarei amanhã adequadamente, com flores e uma acompanhante e todas as gentilezas sociais corretas. Eu gostaria disso. Ele a beijou mais uma vez, brevemente, docemente, e então se forçou a recuar. Até amanhã, então. Até amanhã. Arabella o observou partir, seus dedos apertados nos lábios, seu coração cantando com uma alegria que ela nunca pensara ser possível. Ela havia arriscado. Ela havia confiado. E talvez, apenas talvez, ela fosse encontrar a felicidade afinal. Mas a sociedade londrina, como Arabella estava prestes a descobrir, não recebia bem intrusos que perturbavam a ordem estabelecida. A notícia de que o Duque de Ravenrest
estava cortejando Lady Arabella Sinclair, se espalhou pela alta sociedade como um incêndio. Em poucos dias, todas as salas de estar zumbiam com especulações, fofocas e, em certos círculos, planejamentos maliciosos. É absurdo, Lady Victoria Huntington declarou em um chá de damas, seu rosto bonito distorcido pela malícia. O Duque de Ravenrest cortejando aquela criatura sem dote. Ela deve tê-lo enganado por meio de truques. Ouvi dizer que o pai dela os deixou praticamente destituídos. Lady Helena Fitzwilliam acrescentou, mexendo seu chá com precisão viciosa. Ela é claramente uma caçadora de fortunas da pior espécie. Os olhos de Lady Victoria brilharam com cálculo. Alguém deveria avisar sua graça. Ele claramente foi enganado sobre o caráter dela. Alguém deveria, Lady Eleanor concordou. Seria um ato de caridade, realmente, salvá-lo de um casamento tão inadequado. Do outro lado da sala, Lady Beatrice Wentworth, uma viúva de olhos perspicazes na casa dos 30 anos, observava a troca com crescente desconforto. Ela havia conhecido Lady Arabella em uma discussão literária e a achara inteligente, genuína e completamente sem artifícios. Este ataque era imerecido. Talvez, Lady Beatrice interveio cuidadosamente. Sua graça seja capaz de tomar suas próprias decisões sobre quem cortejar. Lady Victoria virou-se para ela com um sorriso que não alcançou seus olhos. Claro que ele é, mas os homens são tão facilmente manipulados por mulheres espertas. É nosso dever, como seus amigos, garantir que ele veja a verdade. Lady Beatrice não disse mais nada, mas fez uma anotação mental para avisar Lady Arabella. Os lobos estavam circulando e não mostrariam misericórdia. O aviso veio na forma de uma visita matinal 2 dias depois. Lady Beatrice chegou à casa de Lady Sinclair sem aviso, sua expressão grave. Lady Arabella, Lady Catherine, perdoem a intromissão. Senti que deveriam ser informadas de certos desenvolvimentos. Arabella pousou sua xícara de chá, uma sensação fria instalando-se em seu estômago. Que desenvolvimentos? Há conversas maliciosas. Lady Victoria Huntington e Lady Helena Fitzwilliam estão espalhando rumores sobre seu caráter e intenções. Elas estão alegando que você enganou o Duque por meio de engano, que você é uma caçadora de fortunas que o visou deliberadamente. Catherine ofegou. Isso é ultrajante. É também eficaz, Lady Beatrice disse severamente. A sociedade adora um escândalo, e um casamento inadequado entre um duque e uma mulher de meios modestos é um excelente material para fofocas. Elas estão construindo uma narrativa onde você é a vilã e sua graça é a vítima. Arabella sentiu algo frio e duro se instalar em seu peito. Claro que estão. Eu deveria ter sabido que isso aconteceria. Bella, não. Catherine estendeu a mão para ela, mas Arabella levantou-se movendo-se para a janela. Elas têm razão em questionar, ela disse baixinho. Por que o Duque de Ravenrest me escolheria quando ele poderia ter qualquer uma? Não faz sentido. Nunca fará sentido para elas. Não precisa fazer sentido para elas, Lady Beatrice disse firmemente. Só precisa fazer sentido para você e para sua graça. Mas elas farão a vida dele miserável. Elas virarão a sociedade contra ele por escolher imprudentemente. Elas vão... A voz de Arabella falhou. Elas o farão se arrepender de me escolher. Então você deve mostrar a elas que é mais forte do que a fofoca delas. Lady Beatrice disse. Você deve ficar ao lado dele com a cabeça erguida e provar que você é exatamente a mulher que ele merece. Mas Arabella mal a ouviu. Tudo em que ela conseguia pensar era Sebastian, o brilhante e poderoso Sebastian, sendo zombado e desprezado porque ele cometeu o erro de se importar com alguém como ela. Talvez fosse melhor terminar as coisas agora, antes que o dano à sua reputação se tornasse irreparável,
antes que ela o machucasse mais do que já havia feito. Sebastian soube dos rumores por Edmund, que chegou a Ravencrest House naquela tarde com uma expressão trovejante. Lady Victoria e sua seita estão espalhando veneno. Edmund anunciou sem preâmbulo. Eles estão destruindo a reputação de Lady Arabella e fazendo você parecer um tolo apaixonado. Deixe-os falar. Sebastian não levantou os olhos da correspondência que estava revisando. As opiniões deles não significam nada para mim. Eles deveriam significar algo. Essas mulheres têm influência, Sebastian. Elas podem tornar a vida de Lady Arabella insuportável. Elas podem virar todo o Tom contra ela. Então o Tom pode ir para o inferno. Sebastian pousou sua caneta, sua expressão dura. Não me importo com o que eles pensam, Edmund. Eu me importo com Arabella. Ela sabe disso? Ela sabe que você está disposto a enfrentar esta tempestade por ela? Sebastian fez uma pausa. Falarei com ela. Certificar-me-ei de que ela entenda. Mas quando ele visitou a casa da cidade dos Sinclair naquela tarde, a senhora Bellamy informou-lhe que Lady Arabella estava indisposta e incapaz de receber visitas. Ele voltou no dia seguinte. Mesmo resultado. E no dia seguinte, no quarto dia, Catherine o encontrou na sala de estar, sua expressão preocupada. Vossa Graça, sinto muito. Ela não está bem. A fofoca a afetou profundamente. Deixe-me vê-la. Deixe-me assegurá-la de que não me importo com o que dizem. Ela não verá ninguém. Ela mal sai de seu quarto. Ela está convencida de que sua associação com ela está destruindo sua reputação e que a coisa mais gentil que ela pode fazer é terminar as coisas antes que progridam mais. Sebastian sentiu como se o chão tivesse caído sob seus pés. Ela está terminando nosso cortejo? Ela não disse isso explicitamente, mas se retirou completamente. Não sei como alcançá-la. Sebastian levantou-se, sua mandíbula cerrada. Então encontrarei um caminho. Porque ele havia terminado com retiradas estratégicas, terminado com dar-lhe espaço, terminado com deixá-la se proteger afastando-o. Se Lady Arabella Sinclair pensava que poderia salvá-lo sacrificando a felicidade deles, ela estava prestes a descobrir o quão teimoso o Duque de Ravenrest poderia ser. A carta chegou ao amanhecer, entregue pelo próprio lacaio de Sebastian, com instruções para colocá-la diretamente nas mãos de Lady Arabella. Arabella sentou-se em seu quarto, a carta fechada em seu colo, observando a luz cinzenta da manhã filtrar pelas cortinas. Ela havia passado 4 dias neste quarto, saindo apenas quando absolutamente necessário, convencida de que sua ausência da vida de Sebastian era o maior presente que poderia dar a ele. Catherine a havia implorado para reconsiderar. O Sr. Whitmore havia expressado preocupação. Até a Sra. Bellamy havia oferecido conselhos gentis, mas Arabella permaneceu resoluta. Ela não seria a razão pela qual a reputação de Sebastian seria destruída. Agora, olhando para a carta selada com o brasão de Ravencrest, sua resolução vacilou. Com dedos trêmulos, ela quebrou o selo. Minha queridíssima Arabella, entendo que você está tentando me proteger da fofoca e da censura social ao se retirar de nosso cortejo. É um gesto caracteristicamente nobre de uma mulher, caracteristicamente nobre. É também completamente inaceitável. Não sou uma criança que precisa de proteção. Não sou uma criatura frágil cuja reputação se despedaçará sob o peso das línguas afiadas. Sou um homem que finalmente encontrou uma mulher pela qual vale a pena lutar. E não me renderei sem uma batalha. Você pensa que está me salvando do escândalo. Você está errada. Você está me condenando a uma vida de vazio, de passar pelos ritos da sociedade sem sentir, de existir sem realmente viver. Esse é um destino muito pior do que qualquer fofoca poderia infligir. Eu a amo, Arabella. Amo sua inteligência, sua força, sua feroz independência.
Amo a maneira como você me desafia e se recusa a ser impressionada por títulos ou riqueza. Amo que você me vê, realmente me vê, de uma maneira que ninguém mais jamais viu. Não me importa o que Lady Victoria diz. Não me importa o que a alta sociedade pensa. Eu me importo com você. Somente com você. Esta noite haverá um baile na Carlton House. Estou solicitando. Não, estou implorando que você compareça. Use seu melhor vestido. Fique ao meu lado. Mostre à sociedade de Londres que somos mais fortes do que sua pequena crueldade. Lute por nós, Arabella, como estou lutando por você. Se você não vier, eu entenderei. Eu respeitarei sua decisão. Mas saiba que passarei o resto da minha vida lamentando não ter lutado mais para mantê-la. Seu nesta vida e em qualquer outra. Sebastian. Arabella leu a carta 3 vezes, lágrimas escorrendo pelo rosto. Ele a amava. O Duque de Ravenrest a amava. A simples, prática, antiquada Arabella Sinclair. E ele estava pedindo que ela fosse corajosa. Catherine, ela chamou, sua voz falhando. Catherine, preciso da sua ajuda. Sua irmã irrompeu no quarto, os olhos arregalados de esperança. Bella, preciso de um vestido. O vestido mais bonito que pudermos conseguir. Arabella levantou-se, limpando as lágrimas, sua coluna se endireitando com determinação. E preciso que alguém arrume meu cabelo adequadamente. Se vou para a batalha, vou parecer que pertenço ao campo de batalha. O rosto de Catherine se abriu em um sorriso radiante. Agora, essa é a irmã que eu conheço. Carlton House brilhava com luz, suas janelas reluzindo como joias contra o céu noturno. Cada membro da elite da sociedade de Londres havia se aglomerado na magnífica residência do príncipe regente para o que prometia ser o evento da temporada. Sebastian estava perto da entrada do salão de baile, suas roupas de noite impecáveis, sua expressão cuidadosamente controlada. Edmund pairava por perto, observando seu amigo com preocupação. Ela pode não vir, Edmund disse baixinho. Eu sei. Se ela não vier, o que você fará? A mandíbula de Sebastian apertou. Lutar mais arduamente. Lady Victoria Huntington passou deslizando em uma confecção de seda rosa e diamantes, posicionando-se deliberadamente na linha de visão de Sebastian. Vossa Graça, como o senhor está magnífico esta noite. Eu espero que me guarde uma valsa. Receio que todas as minhas danças estejam comprometidas, Lady Victoria. Os olhos dela se estreitaram. Oh, por quem? Pela única mulher cuja companhia desejo. Lady Ellen Fitzwilliam juntou-se a eles, seu sorriso afiado como uma lâmina. Que romântico, Vossa Graça. Embora eu tenha ouvido que o objeto de sua afeição tem sido um tanto evasivo ultimamente. Talvez ela tenha percebido a inadequação do casamento. Talvez, Sebastian disse friamente. Ela estava se recuperando dos ataques vis ao seu caráter por mulheres cuja inveja as despojou de toda decência e graça. O rosto de Lady Elelanena corou. Vossa Graça, você apenas se envolveu em fofocas maliciosas destinadas a destruir a reputação de uma mulher inocente. Eu sei exatamente o que você fez, Lady Elelanena, e acho isso desprezível. As mulheres recuaram, sussurrando furiosamente entre si. Edmund sorriu. Bem, essa ponte está completamente queimada. Que bom! O relógio bateu 9, então 9h30. As mãos de Sebastian cerraram-se ao seu lado. Ela não viria. Ela havia decidido que protegê-lo era mais importante do que lutar por eles. Ele a procuraria amanhã, a forçaria a ouvi-lo, a faria entender que ele não podia desistir do que haviam encontrado juntos. Então, às 9:15, uma onda de sussurros se espalhou pelo salão de baile. Cabeças viraram-se para a entrada. O coração de Sebastian parou. Arabella estava no topo da grande escadaria, e ela estava magnífica. Catherine havia operado um milagre. O cabelo castanho avermelhado de Arabella estava penteado em um estilo elegante que emoldurava seu rosto lindamente. Seu vestido, uma seda azul safira profunda,
que realçava o dourado em seus olhos cor de avelã, era simples, mas requintadamente cortado, enfatizando sua figura sem a ornamentação excessiva favorecida pelas damas da moda. Ela não usava joias, exceto os brincos de pérola de sua mãe. Ela não parecia uma beleza típica de Londres. Ela parecia melhor. Ela parecia real, forte, genuína, como uma mulher que conhecia seu próprio valor e desafiava o mundo a questioná-lo. Os olhos dele se encontraram através do salão de baile lotado, e Sebastian sentiu seu mundo inteiro se estreitar para aquele único ponto de conexão. Ele começou a caminhar em direção a ela, a multidão se abrindo diante dele. Sussurros o seguiam, escandalizados, curiosos, alegres. Ele os ignorou a todos. Quando ele alcançou o pé da escada, ele olhou para ela e sorriu. Você veio. Você me pediu para lutar. Sua voz estava firme, apesar do tremor em suas mãos. Estou aqui para lutar. Sebastian subiu as escadas e ofereceu sua mão. Então vamos dar a eles algo para conversar. Arabella colocou sua mão na dele e juntos eles desceram para o salão de baile. Todos os olhos estavam sobre eles. Todas as línguas estavam prontas para sussurrar. Sebastian a conduziu diretamente para o centro do salão, enquanto a orquestra iniciava uma valsa. Eu não danço muito bem, Arabella sussurrou enquanto ele a tomava em seus braços. Nem eu, nós vamos nos virar juntos. Eles começaram a se mover ligeiramente fora de passo, ligeiramente desajeitados e absolutamente perfeitos. Ao redor deles, outros casais se juntaram à dança. Mas Sebastian via apenas Arabella, suas bochechas coradas, sua expressão determinada, seus olhos que prendiam os dele com coragem feroz. Eu te amo, ele disse baixinho. Eu deveria ter dito antes. Eu deveria ter dito todos os dias desde que te conheci. Eu te amo, Arabella Sinclair, e quero me casar com você. O pé dela prendeu no dele. Ela tropeçou. Ele a segurou, a puxando para mais perto. O quê? Case-se comigo. Seja minha duquesa. Fique ao meu lado pelo resto de nossas vidas e deixe-me provar todos os dias que você é a mulher mais notável que já conheci. Sebastian, eu... Os olhos dela se encheram de lágrimas. As pessoas vão falar. Vão dizer que eu te prendi. Vão dizer... Deixe-os dizer o que quiserem. Estou perguntando a você, Arabella, não à sociedade, não à alta sociedade. Você me ama? A pergunta pairou entre eles, mais importante do que qualquer fofoca, qualquer escândalo, qualquer consideração social. Sim, ela sussurrou. Céus, ajudem-me. Sim, eu te amo tanto que me apavora. Então case-se comigo. Assuste-se comigo, construa uma vida comigo. Dê-me filhos que tenham sua inteligência e coragem. Envelheça comigo em Meadowbrook Hall e Ravencrest Manor. Diga sim. Arabella olhou nos olhos dele, aqueles olhos cinzentos tempestuosos que realmente haviam, de uma maneira que ninguém mais jamais tinha visto e fez sua escolha. Sim, ela disse claramente, alto o suficiente para que os casais próximos pudessem ouvir. Sim, Sebastian Hartley, eu me casarei com você. O salão de baile explodiu. Gritos, sussurros e exclamações se espalharam pela multidão como uma onda. Sebastian puxou Arabella para mais perto e a beijou bem ali no meio do salão de baile da Carlton House, à vista de toda a sociedade londrina. Quando finalmente se separaram, sem fôlego e sorrindo como tolos, Edmund aplaudia alto. Lady Beatrice Wentworth sorria com genuína afeição, até o príncipe regente, observando de seu estrado, levantou seu copo em saudação. Lady Victoria e Lady Elenena permaneceram congeladas, seus rostos máscaras de choque e fúria. Sebastian virou-se para se dirigir à multidão reunida, seu braço em volta da cintura de Arabella. Senhoras e senhores, posso apresentar minha noiva, Lady Arabella Sinclair, que me concedeu a extraordinária honra de concordar em se tornar minha esposa. Mais sussurros, alguns desaprovadores, alguns encantados.
Sebastian não se importava com nenhum deles. Ele só se importava com a mulher ao seu lado, cuja mão apertava a sua com feroz determinação, cuja cabeça estava erguida apesar do escrutínio, cujo amor havia transformado seu mundo inteiro. O noivado foi formalmente anunciado no Times na manhã seguinte. As reações foram diversas, alguns aprovaram, outros desaprovaram, mas todos tinham uma opinião. O casamento foi marcado para daqui a 6 semanas, para acontecer na capela em Ravenrest Manor. Arabella insistiu em uma cerimônia relativamente pequena, apesar da disposição de Sebastian em encenar um grande casamento social. Não preciso provar nada a eles. Ela lhe disse durante uma de suas visitas de tarde devidamente acompanhadas. Só preciso me casar com você. Essas 6 semanas passaram em um turbilhão de atividades. Catherine estava eufórica, lançando-se aos preparativos do casamento com entusiasmo. O Sr. Whitmore chegou de Meadowbrook Hall para dar sua bênção e para garantir que todos os assuntos legais estivessem devidamente arranjados. A mãe de Sebastian, a duquesa viúva de Ravenrest, viajou de Bath para conhecer sua futura nora. Então você é a mulher que finalmente capturou o meu filho impossível, a duquesa viúva disse, estudando Arabella com olhos azuis astutos. Ela era uma mulher elegante na casa dos 50, com cabelos prateados e uma expressão de perpétua diversão. Eu não o capturei, Vossa Graça, e Arabella respondeu honestamente. Eu tentei muito evitá-lo, na verdade. A duquesa viúva riu, um som genuíno de deleite. Oh, eu gosto de você, Sebastian. Você escolheu bem. Ela tem fibra. Eu sei, Sebastian disse, sorrindo para Arabella com tal afeto aberto que os olhos da duquesa viúva se suavizaram. Vocês se amam, ela observou. Realmente se amam. Isso é raro em nosso mundo. Guardem com cuidado. Lady Victoria fez uma última tentativa de sabotar o casamento. 2 semanas antes da cerimônia, ela espalhou o boato de que Arabella havia sido secretamente noiva de outro homem, um arrendatário de Meadowbrook, e havia rompido o noivado apenas quando o duque demonstrou interesse. O boato foi completamente desmascarado quando o Sr. Whitmore produziu documentação mostrando que tal noivado nunca havia existido e desafiou publicamente Lady Victoria a fornecer evidências para suas alegações. Ela não pôde. Eu deveria confrontá-la. Sebastian rosnou quando soube do incidente. Você não fará tal coisa, Arabella disse firmemente. Ela é desesperada e patética. A melhor vingança é a nossa felicidade. Quando você se tornou tão sábia? Quando decidi confiar em você. Ela estendeu a mão para emoldurar o rosto dele. Você me ensinou que o amor não é sobre ser perfeito. É sobre ter coragem de ser imperfeitos juntos. Ele beijou a palma da mão dela. Eu te amo. Eu te amo também. Mesmo quando você está sendo um duque dramático e superprotetor. Especialmente então, espero. Especialmente então. O dia do casamento amanheceu claro e brilhante, com a luz do sol de outono transformando os jardins de Ravenrest Manor em uma tapeçaria de ouro e carmesim. A capela, um pequeno edifício de pedra na propriedade que testemunhara 3 séculos de casamentos da família Hartley, estava cheia de amigos, familiares e uma seleção cuidadosamente curada de figuras da sociedade. Catherine serviu como dama de honra, sua alegria tão radiante que vários jovens cavalheiros presentes se apaixonaram instantaneamente por ela. Edmund atuou como padrinho de Sebastian, sorrindo amplamente durante toda a cerimônia. Mas quando Arabella desceu o corredor no braço do Sr. Whitmore, vestindo um vestido de seda marfim e as pérolas de sua mãe, Sebastian viu apenas ela, sua melhor amiga, seu maior desafio, seu amor mais verdadeiro. Eles trocaram votos com vozes firmes, prometendo amar, honrar e estimar um ao outro, através de quaisquer tempestades que a vida pudesse trazer. Quando o vigário os pronunciou marido e mulher, Sebastian beijou sua noiva com uma ternura que fez várias damas chorar. O desjejum do casamento foi realizado no grande salão de baile de Ravenrest Manor.
Brindes foram oferecidos, histórias compartilhadas, risadas trocadas. Lady Beata Trace Wentworth felicitou Arabella calorosamente. Até algumas das matronas da sociedade que inicialmente desaprovaram pareceram encantadas com o afeto genuíno entre os recém-casados. Ao cair da noite, Sebastian conduziu Arabella para o terraço longe das celebrações. Esposa feliz? Ele perguntou, puxando-a para perto. Delirantemente, ela admitiu. Embora eu continue esperando acordar e descobrir que tudo isso foi um sonho. Se for, estamos sonhando juntos. Ele beijou a testa dela, as bochechas, os lábios. Tenho um presente de casamento para você, Sebastian. Você já me deu muito. Silêncio. Isso é importante. Ele puxou um documento dobrado de sua jaqueta. A escritura de Meadowbrook Hall. Estou passando-a para você junto com um fundo fiduciário substancial que garantirá que a propriedade possa prosperar por gerações. Seu pai a confiou a você e quero garantir que ela permaneça sua, não absorvida pelos domínios de Ravencrest, mas independente e segura. Os olhos de Arabella se encheram de lágrimas. Você faria isso? Você é minha parceira, Arabella, minha igual, não minha dependente. Meadowbrook é seu legado, e nossos filhos herdarão ambas as propriedades, a sua e a minha, com igual orgulho. Nossos filhos. Ela sorriu através das lágrimas. Gosto do som disso. Eu também. Ele a puxou para mais perto, sua mão repousando em sua cintura. Devíamos trabalhar nesse projeto mais cedo do que mais tarde. Vossa Graça, ainda estamos no nosso café da manhã de casamento. Então vamos nos retirar cedo por uma questão de decoro. Arabella riu, o som ecoando pelo terraço. Você é impossível. Você me ama de qualquer maneira. Amo. Céus, ajudem-me. Eu realmente amo. 3 anos depois, o berçário em Meadowbrook Hall estava cheio de luz solar da tarde e o som da risada gorgolejante de um bebê. Arabella sentou-se na cadeira de balanço perto da janela, embalando seu filho. Edward Sebastian Hartley, herdeiro do ducado de Ravenrest, enquanto ele brincava com seus dedos. Aos 18 meses, Edward tinha o cabelo escuro do pai e os olhos cor de avelã da mãe. Ele era precoce, curioso e absolutamente tirânico em suas demandas por atenção. Ele tem sua teimosia, Sebastian observou da porta, observando sua esposa e filho, com uma expressão de tamanha satisfação completa que transformou suas feições geralmente austeras. Ele tem sua natureza imperiosa, Arabella replicou. Ontem ele jogou seu mingau na babá quando ela tentou alimentá-lo com ervilhas. Um cavalheiro de gosto exigente. Sebastian atravessou a sala e curvou-se para beijar a cabeça de seu filho, mais do que os lábios de sua esposa. Como você está se sentindo? Cansada, enjoada, absolutamente enorme. Arabella colocou a mão em sua barriga inchada onde o segundo filho deles crescia. Este bebê é muito mais ativo do que Edward era. Talvez estejamos tendo uma filha com seu espírito feroz. Que os céus nos ajudem a todos. Sebastian riu e sentou-se na bancada da janela ao lado deles. Pela janela, os campos de Meadowbrook Hall se estendiam em fileiras arrumadas e produtivas. A propriedade estava prosperando sob a gestão de Arabella. Produção aumentada, inquilinos prósperos, edifícios mantidos. Ela provou ser uma proprietária tão brilhante quanto seu pai havia sido. Catherine havia se casado com Lord Edmund Fairfax no verão anterior, em um casamento por amor que não surpreendeu ninguém que os conhecia. Eles moravam metade do ano na propriedade de Edmund, em Kent, e metade em Londres, onde Catherine se tornou uma das principais patronas de várias causas de caridade. O Sr. Whitmore havia se aposentado da prática ativa, mas permaneceu um conselheiro de confiança e visitante frequente de Meadowbrook e Ravenrest Manor. Até a duquesa viúva havia se tornado uma avó devotada, passando meses de cada vez em suas propriedades e mimando Edward ultrajantemente. Quanto a Lady Victoria Huntington e Lady Elenna Fitzwilliam,
Ambas haviam feito casamentos de conveniência com cavalheiros ricos, mas sem destaque. Elas não se moviam mais nos círculos sociais do duque e da duquesa de Ravenrest. Você já se arrepende? Arabella perguntou de repente. De me escolher? De suportar toda aquela fofoca e escândalo? Sebastian olhou para ela. Realmente olhou para ela, notando seu cabelo ligeiramente despenteado, a baba de bebê em seu ombro, a mancha de tinta em seus dedos da correspondência matinal, a inteligência feroz em seus olhos. Nunca, ele disse firmemente. Você é a melhor decisão que já tomei. A única decisão que realmente importou. Mesmo que eu não seja uma duquesa convencional, especialmente porque você não é convencional, você me desafia, você me inspira, você me faz querer ser um homem melhor. Ele estendeu a mão para tocar o rosto dela. E você me ama. Não meu título, não minha riqueza, mas eu. Isso vale mais do que toda a aprovação da sociedade combinada. Edward agarrou a gravata do pai, puxando-a com sucesso para o lado. Arabella riu, o som enchendo o berçário ensolarado com calor. Nosso filho tem um timing impecável, Sebastian observou, extraindo cuidadosamente sua gravata do aperto do bebê. Ele aprendeu com os melhores. Arabella levantou-se, Edward equilibrado em seu quadril, apesar de sua gravidez. Venha, é hora da caminhada da tarde dele, e você prometeu me ajudar a revisar os cronogramas de plantio para a próxima primavera. Gestão de propriedade e cuidado infantil, a vida glamourosa de um duque. Arrependimentos? Sebastian levantou-se e tirou o filho de seus braços, acomodando o menino em seu ombro com facilidade praticada. Nenhum. Isso, você, Edward, o bebê que virá, nossa vida juntos. Isso é tudo o que eu nunca soube que precisava. Eles caminharam juntos por Meadowbrook Hall, suas vozes se misturando em conversas sobre rotação de culturas e chalés de inquilinos. E se Edward precisava de sapatos novos? Era prosaico, doméstico, completamente sem glamour. Era perfeito. Naquela noite, depois que Edward adormeceu e a casa se acomodou para a noite, Sebastian e Arabella sentaram-se juntos na biblioteca, a cabeça dela repousando no ombro dele. A mão dele repousando protetoramente em sua barriga. O que você está pensando? Ela perguntou suavemente. Estou pensando na noite em que nos conhecemos, quando você se recusou a dançar comigo. Eu estava aterrorizado com você. Você escondeu bem. Você olhou para mim como se eu fosse um aborrecimento a ser suportado. Você era um aborrecimento devastadoramente bonito, persistentemente charmoso. Sebastian riu. Se eu pudesse voltar aquela noite sabendo tudo o que viria depois, a fofoca, o escândalo, as batalhas que teríamos que travar, eu faria tudo de novo em um piscar de olhos. Eu também. Arabella levantou a cabeça para olhá-lo. Eu estava tão convencida de que o amor não poderia possivelmente vir para alguém como eu, que eu não era digna disso. E agora eu sei que o amor não é sobre valor, é sobre coragem. A coragem de confiar, a coragem de ser vulnerável, a coragem de acreditar que a felicidade é possível, mesmo quando toda a parte lógica do seu cérebro diz o contrário. Quando você se tornou tão sábia? Sebastian perguntou, ecoando sua pergunta de anos antes. Arabella sorriu, o mesmo sorriso que ela lhe havia dado então. Quando decidi confiar em você. Ele a beijou, suave, doce, cheio da promessa de anos ainda por vir. Anos de risadas e discussões, de filhos e netos, de gerenciamento de propriedades e navegação na sociedade, de envelhecerem juntos em Meadowbrook e Ravenrest. Anos de amor. Lá fora, estrelas de outono brilhavam sobre o campo inglês. Dentro de Meadowbrook Hall, o duque e a duquesa de Ravenrest sentaram-se juntos em silêncio confortável, seu futuro se estendendo diante deles como uma estrada aberta.
A Arabella estivera errada sobre tantas coisas, errada sobre sua indignidade, errada sobre o amor a passar, errada sobre contos de fadas serem apenas para mulheres bonitas e elegantes. O amor viera para ela, afinal. Não porque ela fosse perfeita, mas porque ela fora corajosa o suficiente para acreditar que o merecia. E isso, ela pensou, enquanto os braços de Sebastian se apertavam em volta dela, fez toda a diferença. O fim. Obrigado por ficar conosco até o fim desta história. Esperamos que ela tenha tocado seu coração tão profundamente quanto tocou o nosso ao criá-la. Se você gostou desta jornada romântica, por favor, inscreva-se em nosso canal, deixe um like, compartilhe com alguém que ama uma boa história de amor e deixe-nos um comentário. Lemos todos com grande alegria. Seu apoio realmente nos mantém de pé do fundo de nossos corações e nos inspira a continuar contando histórias cheias de amor, redenção e reviravoltas inesquecíveis. Ao final deste vídeo, aparecerá outra sugestão de história. Clique nela e deixe-se surpreender por outro belo conto de amor e coragem. Obrigado por estar aqui. A equipe Lendas